A Inglaterra foi o primeiro país a reunir condições necessárias para o desenvolvimento do sistema fabril. Entre os numerosos aspectos que favoreceram esse processo, destaca-se, em primeiro lugar, o controle de vasto mercado consumidor. As grandes navegações possibilitaram a criação de um mercado mundial em constante expansão. Entre os séculos 17 e 18, os ingleses conquistaram a hegemonia desse mercado à medida que suplantaram a concorrência com a Espanha, Holanda e França. O comércio inglês ampliou-se também no plano interno. Durante o século XVIII, a população da Inglaterra cresceu muito, tornando maior a oferta de mão de obra e de mercado consumidor. A ampliação do mercado, por sua vez, estimulou o aumento da produção, criando condições favoráveis a invenções e o aperfeiçoamento de novas técnicas capazes de intensificar a produtividade do trabalho humano. Em segundo lugar, por pioneirismo inglês, foi importante a acumulação de capital. Entende-se por capital todo recurso utilizado com o objetivo de obter lucro. Os países que mais concentraram capital na Europa a partir das grandes navegações foram Inglaterra, Holanda e França, todos ligados ao comércio marítimo, ao tráfico negreiro e à exploração colonial. A abundância de capital e a perspectiva de lucros estimularam a produção e a ampliação dos negócios. Naquele momento, porém, de nada adiantava o acúmulo de capital se não houvesse também disponibilidade de mão de obra. Desde o início do século XVII, existia na Inglaterra um grande contingente de mão de obra formado principalmente por camponeses expulsos da terra. O principal motivo para essa expulsão foi a demanda por lã para abastecer a produção de tecidos, sobretudo de fábricas localizadas nos Países Baixos. Para atender essa demanda, os senhores de terra britânicos começaram a cercar áreas antes utilizadas na produção agrícola com o objetivo de criar ovelhas. Novas técnicas agrícolas, além da diversificação das plantações, também contribuíram para a transformação das atividades no campo da Inglaterra, elevando a produção e direcionando o excedente para o comércio exterior. Com a mudança, as relações de trabalho no campo foram também modificadas e os trabalhadores servis foram substituídos pela mão de obra assalariada. Essa revolução agrícola reduziu o número de trabalhadores rurais e os camponeses, sem terra para trabalhar, tiveram de procurar outras atividades nos emergentes centros urbanos, tornando-se mão de obra abundante para as fábricas. Muitos artesãos, não podendo competir com a produção fabril, transformaram-se também, após muita resistência, em trabalhadores assalariados. Na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra apresentava ainda outra característica que explica seu pioneirismo na Revolução Industrial, como o sistema bancário eficiente. Além disso, disponibilidade de mão de obra, matéria-prima, como carvão, minério de ferro, um grupo social formado por empresários empenhados no desenvolvimento econômico, aquilo que a gente chama de burguesia, uma ideologia, a calvinista, que valoriza o enriquecimento e também o trabalho. Na Inglaterra, a produção de tecidos, por uma série de razões, foi um dos primeiros setores a desenvolver o sistema fabril com forte mecanização. Para começar, a produção de tecidos de algodão não era controlada pelas corporações de ofício, o que permitiu mudanças mais rápidas na forma de fabricar o produto. Outro aspecto importante era o preço do tecido de algodão. Por ser mais barato que a lã ou a seda, seu mercado se expandiu rapidamente. Apenas em 20 anos, entre 1750 e 1770, as exportações inglesas de tecido de algodão aumentaram 10 vezes. Até essa época, o produto comercializado pelos britânicos vinha da Índia, e os principais mercados consumidores eram as colônias, sobretudo as áreas de grande concentração de escravos. Com o tempo, pequenos produtores de tecido de algodão começaram a se estabelecer perto dos portos britânicos ligados ao comércio colonial. Mas para competir com o produto indiano, mais barato e de melhor qualidade, precisaram aperfeiçoar os métodos de produção. As primeiras inovações na fiação surgiram em 1767,
quando James Hargreaves criou a máquina de fiar, que transformava as fibras de algodão em fios. Ainda pequena e podendo ser instalada em casa, a máquina multiplicou a produtividade da indústria têxtil. Em 1768, James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor, inventada por Thomas Newcomen em 1712. No ano seguinte, Richard Arkwright patenteou o tear hidráulico. Também destinado à fiação, a máquina introduziu várias novidades, como o uso da água como força motriz. Em 1779 surgiu a máquina de fiar criada por Samuel Crompton. O novo equipamento produzia um fio de qualidade superior e podia ser movido a vapor, tipo de energia amplamente empregada nas fábricas da época. Para complementar o desenvolvimento técnico do setor têxtil, Edmund Cartwright, em 1785, patenteou o tear mecânico, que transformava os fios em tecidos. O desenvolvimento da indústria têxtil incentivou outros setores. Para fabricar as máquinas, por exemplo, foi preciso melhorar a metalurgia do ferro. Ao mesmo tempo, era possível associar a máquina a vapor a uma locomotiva colocada sobre trilhos, fazendo-a puxar diversos vagões, ou adaptá-la a uma embarcação, dando origem ao navio a vapor. Portanto, a mecanização iniciada no setor de fiação e tecelagem do algodão provocou uma reação em cadeia, afetando os setores, como transporte, energia, metalurgia, mineração, em meio a um processo global de invenções e aperfeiçoamentos, as chamadas invenções tecnológicas. Mas quais as consequências desse processo de revolução industrial? Esse é o assunto da próxima aula. Até mais!